Apresentação: Ricardo Nascimento. Muito boa tarde, está no ar mais um programa RN Esportes aqui pela Rádio Cidade. E agradecendo a Deus primeiramente por mais esse dia, por essa oportunidade. Estamos aqui nessa edição do programa RN Esportes, né, que hoje vai ter presença aqui já do Olivaldo Nunes, né, o homem que está coordenando os Jogos Escolares, o primeiro Festival Desporto Cidadão, né, faz parte do projeto, né. Temos aqui a Lígia Cruz, o Fran Tavares que está na frente da live, né, mas ele está aqui já aos estúdios. Nós vamos ter um papo 10 também com o Jorginho Macapá, né, que já está também na Rádio Cidade. Hoje o clima está, né, bastante feliz aqui na Rádio Cidade, né? Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Ricardo, é verdade, né? Boa tarde a todos aqui presentes e a todos os ouvintes da RN Esportes. Tá certo. Boa tarde, professor Olivaldo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Boa Obrigado tarde. por atender nosso convite, né, de estar aqui no programa RN Esporte. É um prazer estar aqui com você, né? Passando algumas informações sobre os jogos escolares. E aproveitar a oportunidade para mandar aquele parabéns para todos os profissionais de educação física. Ah, é hoje, né? Poxa, meus parabéns. Né? Eu parabenizar, né, em nome do professor Olivaldo que está aqui com a gente, né, a todos os educadores, né, que dão essa assistência muito importante, né, à saúde, na educação, trazendo o esporte realmente para dentro das escolas, né, em todos os lugares, nas academias, tudo, né, todos os profissionais aí estão de parabéns pelo excelente trabalho. Professor Olivaldo, a gente está vendo aí a movimentação, inclusive ontem, né, eu vou começar assim. Ontem eu estava na faculdade e a professora pegou e estava falando alguma coisa e deu o exemplo dos jogos escolares. Olha, por exemplo, aqui no Amapá tinha os jogos escolares, hoje não tem mais. Aí um aluno disse, não, professor, está tendo, inclusive é o momento agora, está acontecendo os jogos escolares. Aí disse, poxa, então é muito pouco divulgado os jogos, né? E a gente tem sentido, professor, que realmente, faltando um pouco mais por parte da Secretaria, essa divulgação, né, dos jogos escolares, que é tão importante para a sociedade, né? Já que envolve 120 escolas, né, e mais 6 mil, né, alunos atletas, né? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, está sendo bastante divulgado. A gente tem ido nos programas esportivos, né, dado entrevista para diversos repórteres da área. E aí talvez não tenha chegado até algumas pessoas, mas os jogos escolares está acontecendo, envolvendo todo o estado, né? Nós teremos a participação de todos os municípios, 16 municípios vão estar presentes aqui, já estiveram 9 durante a etapa estadual de 12 a 14, mais de 500 crianças estiveram aqui, né, dos municípios, e agora vamos ter a etapa de 15 a 17, que também vão ter 560 crianças participando aqui. Certo. Eu digo assim, não criticando, né, o trabalho da Secretaria, nem a comunicação, né, a assessoria de comunicação da Secretaria, a gente vê que determinadas camadas da sociedade ainda não tiveram acesso à informação dos jogos escolares, né? Então é até uma oportunidade também de rever essa comunicação, né, em relação para divulgar realmente, que é muito importante os jogos escolares, né? E de um todo, né? Inclusive nós estivemos transmitindo o programa lá do Colégio Amapaense, né, onde estava sendo disputado, que os jogos escolares foram divididos em duas categorias, né? Isso, 12 a 14, 12 a 14 e 14 a 17, né? Inclusive a gente estava nesse período lá de 12 a 14. E aí também o diretor lá do colégio, o professor Antônio, né, reformou lá a quadra, né? Inclusive ia ter um torneio agora de vôlei de praia, né? Uhum. Inclusive a gente vê que as escolas estão trabalhando realmente assim, pelo lado esportivo, né? Conduzindo os atletas a conhecerem uma modalidade esportiva. Isso é verdade. A gente tem um trabalho muito grande dos professores de educação física, que é parabenizar esse trabalho, né? Que muito uma política voltada para o treinamento esportivo dentro das escolas, e a gente tem essa parceria, aquele profissional que quer realmente trabalhar com esporte, que traz essas crianças com amor. Precisamos dar maior apoio, sim, a eles, para que eles possam desenvolver um trabalho melhor, né? Nós temos diversos exemplos de atletas que surgiram dentro dos jogos escolares.
Certo, e revelações, né? Revelação. Posso falar aqui de cadeira do Benito Teixeira, né, que começou lá no Mais Educação, foi para os Jogos Escolares em Curitiba, inclusive. Hoje está na seleção brasileira, participou agora da Universiade, que é a Olimpíada dos Universitários, o segundo maior evento esportivo do mundo, né, representando o Amapá e o Brasil. Né, com um trabalho que começou lá na base, lá na escola e chegou até onde ele está hoje. Pois é, está seguindo uma carreira, né? Uma carreira de atleta. Só me conte aí, como é que foi formatado essa competição, né? Os Jogos Escolares desse ano? Como é que está sendo aí o trabalho de coordenação por parte da CEDEL? O projeto dos Jogos Escolares ele está dentro do grande programa, né, que é o Esporte Cidadão, envolvendo quatro projetos. E faz parte da emenda parlamentar do deputado Roberto Borges. Então, desde o mês de fevereiro, a gente está em planejamento, março, visita aos municípios, em abril começamos as etapas municipais para classificar aquelas equipes que viriam a Macapá, né, para participar da etapa estadual de 12 a 14 e de 15 a 17 também. Essas escolas do município, elas estão vindo do interior, ficando alojadas aqui no município de Macapá, na capital, né? O projeto ele prevê, né, que a gente... Ainda não chegou nessa etapa? Já recebemos aqui, então eles ficaram hospedados em hotel, com alimentação, café da manhã, almoço, jantar, e uma boa... um bom local para dormir, para descansar. Então esses meninos vieram para cá, né, tiveram as suas oportunidades de participar de todas as modalidades. Mas essa integração, né? Essa integração é importantíssimo. E a gente vê os municípios crescendo nas atividades esportivas. Temos alunos do Oiapoque ao Laranjal do Jari participando da etapa nacional. Da etapa nacional, mais importante. Cutias vai com futsal feminino, Laranjal do Jari com futsal masculino, tem atletas da luta olímpica, do judô, lá do Oiapoque. Já classificados essa categoria agora, de 12 a 14. De 12 a 14 anos. Aí já estão inclusive porque a nacional são também em duas etapas, né? Duas fases, né? A gente vai agora em setembro, né, com 106 atletas. 106 atletas? Uma delegação de 106 atletas, 19 técnicos e 7 dirigentes para Curitiba, né? Do dia 8 até o dia 22 nós estaremos lá trabalhando essas crianças na participação da etapa nacional. A etapa nacional, né? A data em Curitiba, qual é a data? De 11 a 22 de setembro. Hoje eu estarei lá para levar toda a documentação para o COB. Dia 8. Dia 8 já está viajando já para preparar. Para entregar toda a documentação, né, preparar a chegada desses meninos lá. Tem sido um referencial, né, o Curitiba, de receber os jogos escolares, né? Por causa da infraestrutura, acredito que seja um local onde que já foram várias vezes, né, ou está rodando em vários estados. Na realidade ele passa por vários estados, né, brasileiro, passou no Nordeste agora durante 2 ou 3 anos, certo. Aí voltou agora para Curitiba. Então, em todos os estados brasileiros, algumas cidades que recebem também os jogos, porque são mais de 3.500 atletas que participam dos jogos em cada etapa. Tem que ser uma cidade que tenha uma estrutura hoteleira, uma estrutura esportiva que possa atender essa demanda. Tem que ter uma estrutura para receber todo mundo, né? E os alojamentos, tudo custeado através da emenda, ou o próprio comitê, seria o comitê das... Assim, a emenda está custeando toda a fase municipal, estadual e as passagens desses meninos classificados, né? Quando nós chegamos na fase nacional, é custeado pelo recurso da Lei Aguinaldo Piva. Então o COB que administra todo esse recurso. Lá nós temos hospedagem, alimentação em hotel de 4 a 5 estrelas, transporte interno, uma infraestrutura bastante grande e que recebe essas crianças durante um período bem longo. Né? Certo, então porque essa emenda do deputado Roberto Góes, né, ela envolve, né, o Sub-17, né, que aconteceu já o intermunicipal, Sub-17 também coordenado, né, pela CEDEL. Né? Aí os Jogos Escolares agora e também o intermunicipal, né, adulto. Não, é a Copa das Arenas, que vai ter agora, o próximo projeto. A Copa das Arenas. E o Festival de Artes Marciais. São os 4 projetos que compõem o intermunicipal adulto, ele não faz parte faz parte do festival, da emenda, não. Primeiro Festival Desporto Cidadão. Não. Não faz parte da emenda, né?
Então são Sub-17, Intermunicipal, Jogos Escolares e a Copa das Arenas. E o Festival de Artes Marciais. E o Festival de Artes Marciais, né? Tudo está Isso. envolvido Capoeira, taekwondo, judô, muay thai, são diversas modalidades que virão também. E todos os municípios do estado participaram desse evento. Certo. Os locais, como é que está sendo desenvolvido aí? Principalmente o que precisa de espaço, né? Os locais nós estamos usando o ginásio do Trem Esportivo Clube, o ginásio da Polícia Militar, seria também com a Unifap, né? Fizemos o judô, fizemos algumas modalidades lá dentro. O ginásio Avestino Ramos com basquete, o ginásio da UEAP, outro grande parceiro nosso. Sim. E os nossos espaços, né? O estádio Zerão com atletismo, graças a Deus hoje nós podemos fazer as provas de atletismo dentro do nosso estádio, né? Com uma qualidade muito boa. Batemos um recorde de número de alunos, mais de 200 alunos participando do atletismo. A luta olímpica também, outra surpresa para a gente, com mais de 150 alunos participando, né? Então, o crescimento do esporte na base está bastante grande. Está bastante grande. Isso é muito importante, né? Para que as modalidades... Quantas modalidades esportivas? Foram 13 modalidades 13. disputadas, né? O atletismo, o badminton, o ciclismo, a natação, o vôlei de praia, o judô, a luta olímpica, e mais as 4 modalidades coletivas, né? Certo. Basquete, vôlei, futsal e o handebol. Futebol de campo, só o Intermunicipal. Intermunicipal, não faz parte não faz parte. da etapa nacional, aí a gente não realiza também. Como que, professor Divaldo, esse feedback em relação a essas modalidades esportivas, já que cada uma tem uma federação aqui, qual é o envolvimento das federações junto com a secretaria, ou a secretaria realmente tomou a frente, né, e não tem a participação das federações? Não, na parte da inscrição, da organização, da competição como um todo, é da secretaria. As federações são parceiras na arbitragem e na condução de alguns processos técnicos dentro dos jogos, né, que a gente precisa da especificidade de cada federação. O judô, a luta olímpica, o atletismo, a natação. A gente precisa dessa parceria com as federações. Certo. No caso, a arbitragem. Arbitragem. Né? Cedidas Cedidas? Não, eles são contratados para são contratados para fazer, né? Então, de qualquer maneira, há um envolvimento, né, de uma forma indireta, né? Direta da federação. Né? Essa parceria é muito forte, que a gente vem mantendo com as federações, né? O apoio que elas têm nos dado é importantíssimo. As modalidades individuais, onde dentro das escolas não são praticadas, né? Então a gente tem o envolvimento da federação para trazer esses alunos para participar dos jogos escolares. Certo. E quantas modalidades já foram praticadas? Todas? Terminou já de 12 a 14 as modalidades? Já, 12 a 14 anos nas modalidades coletivas já terminaram, né? Já tem as equipes prontas para viagem. 15 a 17 nós estamos na fase municipal de Macapá e Santana só nas modalidades coletivas, e de 3 a 7 de outubro a gente fará a etapa estadual, onde terão todos os 16 municípios no futsal, no basquete, no handebol, né? E no voleibol, e teremos uma etapa do voleibol de praia que só tem de 15 a 17 anos também. As outras modalidades individuais todas foram feitas de 12 a 14, 15 a 17. Já foram cumpridas, né? Tanto é que já estão todas as equipes já contempladas, né, alunos, né? Amanhã nós teremos a final, né, do futsal lá na Polícia Militar, futsal masculino, futsal feminino. O handebol vai até quarta-feira no ginásio da UEAP. O basquete começa hoje à tarde lá no Avestino Ramos. Ontem nós encerramos o voleibol, né? E Santana também encerra com grande festa, o ginásio lotado. As famílias interagem mesmo. Né? Então a gente está muito alegre com esse retorno das escolas participando ativamente, né? E a gente pede o envolvimento da direção da escola, toda a comunidade escolar, para que os jogos escolares sejam uma ferramenta, né, social importantíssima na vida desses alunos. E acaba ocupando realmente aquele jovem, né? Muitas crianças dessa faixa etária de idade estão numa área de risco, né? Isso é verdade. Risco social. Então é importante que realmente ocupe, né, e até mesmo de difundir, né, as modalidades esportivas que ainda não tem um espaço assim, né, dentro do estado, possa aproveitar a oportunidade, né, e revelar, aí, como a gente colocou, revelar novos atletas. Você vê a importância dos jogos escolares, a equipe
voleibol campeã de 12 a 14 anos é do município do Amapá, da Escola Veiga Cabral. O professor tem um projeto social lá dentro do SESC, funciona com apoio do SESC, e de 27 atletas, com essa vitória deles lá, foi para 42 atletas. Olha só, né? Então tem um crescimento, né, do envolvimento dessas crianças dentro do município que precisa bastante da atividade esportiva, da atividade física como um todo. E é assim, esses municípios que um jovem, né, uma criança, ela não tem tantas opções, né, de lazer, né, de ter ocupar com algo sadio, né? Tanto é que dá o índice de crianças de pouca idade já bebendo, né, que não tem aquela ocupação realmente. Isso é muito importante, né? E os jogos escolares proporcionam realmente isso, né? Que a gente vê já na prática. Né? Um outro exemplo que a gente pode citar é a chegada desses meninos até a universidade. Né? Nós temos alunos como projeto dentro da Estácio. Sim, 16 da Federação Acadêmica. A Federação, 16 bolsistas. Né? E tem muitos alunos que vieram de lá dos Jogos Escolares, vieram do município de Mazagão, de Porto Grande, de Ferreira Gomes, nós temos do Laranjal do Jari. Então tem diversos alunos que foram trazidos dos Jogos Escolares e hoje estão nos Jogos Universitários com bolsa integral dentro de uma faculdade particular. Dentro de uma faculdade, uma oportunidade de ter uma profissão, né? Construir uma carreira profissional, né? E praticando a modalidade esportiva, porque aquele que se dispõe a fazer uma modalidade esportiva é porque ela se sente bem, né? E gosta, ama de fazer o esporte. Aí acaba que a Federação Acadêmica, com a sua coordenação nos Jogos Escolares, fica mais fácil de trabalhar essa turma aí, né? É verdade, é o trampolim, né? É o trampolim, né? Como é que está a federação? Hoje nós estamos já montando também a delegação que vai para os Jogos Universitários Brasileiros, né? Quando é que acontece? Vai acontecer em outubro. Em outubro. Em outubro em Então, Goiânia. um perto do outro, porque é muito próximo. Os Jogos Escolares agora em Curitiba, né? Termina dia 22. Setembro, né? E aí dia 18 já começa o universitário. Dia 18 de outubro, outubro, né? E depois tem o 15 a 17, 15 a 17. E no final do ano, aliás, no mesmo período, o Paralímpico. Então são diversas competições. Diversas competições, né? O calendário esportivo no estado, né, está muito bastante movimentado, né? Porque a gente vê que realmente as modalidades esportivas estão acontecendo. Verdade. Né? Eu vou até pegar esses dados direito aí. A nossa delegação universitária está prevista em torno de 120 a 130 pessoas participando. Que envolve todas as tanto a rede pública e privada, né? Então amanhã se encerra a fase individual com o judô, né, aproveitando o festival. Já da Federação Acadêmica. Com o festival que terá no... Então o senhor não tem dormido direito? Não. Pensando 24 horas em esporte. E esporte, né, professor? Poxa, é muito interessante. E a gente se conhece já há bastante tempo, né? Desde a época do SESI, né? Eu estudei no SESI, aí ele já vai dizer que eu sou antigo. Imagine eu, né? Foi professor dele, imagine. Ele foi meu professor... No pré-escolar, né? Lá no SESI. Quantos anos esse camarada tem? Quando eu era o melhor aluno da turma. Não foi isso. Mas é muito bom assim de ver, né? E também uma satisfação de receber aqui no RN Esporte, porque a gente acompanha a história, mesmo a gente teve já como colega de presidente de federação, né? A gente se envolveu, né, muito e de ver, né, assim ativo realmente, né? Que eu conheci lá garoto, né? Garotinho, e ver aí com tantos compromissos na área esportiva. Isso é muito legal, queria lhe parabenizar, né? Parabenizar a CEDEL, secretário Maciel aí por toda a dedicação. E a respeito dessa bolsa, né, a Bolsa Atleta, se eu tenho alguma informação para a gente já não dando o programa novamente, né? Como é que atinge alguém da federação? Da Federação Universitária? Não, sim. Esse ano os resultados, tanto dos Jogos Escolares como dos Jogos Universitários, não fizeram parte do ranking. Não fizeram parte? Não, mas a gente já está, grande parte desses atletas estão também no unitário, como o Daniel, o americano, a confirmação da competição para que ela possa participar. Entende mesmo. Mas o ano que vem é uma proposta nossa, né, de levar também o uso, né, do universitário, escolar, para que faça parte, para poder contemplar, né? Contemplar também os atletas que são merecedores, né, Regina? E mas aí não sei se esbarra, né, que esse projeto se não pode ter
outra bolsa, né? Outro projeto social que ampare. No caso, a pessoa com a bolsa, né? Será que conflita com... Não há conflito. Não há conflito, não, né? não. Mas e por que não o futebol de campo nessas modalidades? Porque não faz parte realmente da competição dos jogos escolares ou uma alternativa? Dentro dos jogos escolares, na etapa nacional, nós não temos... Não tem a disputa. A disputa do... Mais quadra, né? Mas são os esportes, esportes que com menor número de pessoas até. O futebol ele leva um maior número, né? Então o custo fica muito alto. Então acredito que seja por isso que não envolva, né? Mas é uma pena. Se bem que o futsal, né, revela muitos jogadores de campo. Houve no começo do ano também uma reunião onde o futsal talvez saísse dos jogos escolares, né? Então está uma luta muito grande no país todo para que não saia a modalidade, né? Para que a gente possa... Não pode, jogos escolares Você tem uma ideia, aqui no estado, de 12 a 14, foram 36 equipes que participaram, né? Só no masculino e 17 feminino. 36. E agora 42 equipes com futsal masculino participando, de 15 a 17. Então é um envolvimento muito grande desses jovens, né, com o esporte. Isso é muito bom, A gente tem muita coisa assim para falar pelo lado social, né, de tudo que envolve. Mas me diga assim, alguém se despontou já esse ano assim como um atleta de ponta, uma promessa? Como é que está essa situação ainda? Nós temos grandes estão despontando, que é uma perspectiva de medalha na etapa nacional, né? Mas sabe que tem todo um processo dentro dessa chegada lá. Né? A gente tem sempre trazido bastante medalha no judô, no tênis de mesa, o nosso futsal. Os esportes já tradicional. Né? O voleibol também nosso cresceu muito. Então a gente tem uma esperança de trazer bastante medalhas. Como é que o senhor avalia, já como presidente da Federação Acadêmica e coordenador dos Jogos Escolares desse ano, como é que o senhor avalia em todo o esporte no Amapá? Como é que está essa demanda esportiva? Nós temos... A gente já até falou sobre isso, né, com um calendário bastante intenso, né? Mas sim, uma avaliação técnica. Um calendário bastante intenso, mas a gente precisa, né, de um maior investimento tanto no profissional, né, que são pessoas que praticamente se dedicam, né, de forma voluntária dentro do esporte, como também nos nossos espaços físicos, para que a gente possa ter condições de desenvolver um trabalho técnico e chegar até o alto rendimento. Até o alto rendimento. Alto rendimento. É a finalidade. É a finalidade. Né? Mas a gente precisa de muita estrutura ainda. Né? Então, é um caminho que a gente está trilhando. Eu acho que a união de todas as federações, com a Secretaria de Educação, com a Câmara dos Deputados, trazendo essas emendas para fortalecer o esporte, vai fazer com que cresça cada vez mais a nossa atividade esportiva no estado. Outro dia, até falei aqui no programa, né, que como é público, né, a gente fala aqui, e uma pessoa me enviou uma mensagem pelas redes sociais perguntando que por que eu não falava de outro político, senão o deputado federal Roberto Góes, né? Inclusive por causa da emenda de R$1.400.000 em relação ao primeiro Festival Desporto Cidadão. Um político que tenha uma emenda parlamentar destinada à área esportiva, que eu vou noticiar com o maior prazer, até porque nós não somos partidários aqui no programa. Né? A nossa finalidade no programa, a nossa principal finalidade aqui é de valorizar e incentivar todas as modalidades esportivas aqui, sem exceção. Mas se um político destinar, né, algum, que nem foi o caso do deputado Roberto Góes, com essa emenda do R$1.400.000, tem o maior prazer e muita alegria de estar divulgando o nome desse político que realmente está oferecendo ao povo amapaense uma oportunidade de crianças, né, e os jovens a acessar uma modalidade esportiva. Né, que eu acredito, eu quero, com isso, esse meu comentário, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é que está essa relação da parte política? Né? Como é que o senhor bem colocou, falta a valorização do próprio profissional, né, que está atuando ali à frente das entidades. E como é que está esse trato político com o esporte, na sua opinião? Bom, eu acho que ainda falta muito, né, o apoio da... Conhece outro parlamentar que dedicou uma emenda
ou tem um projeto social? Tem a deputada Marcivânia, Que tem, ela o dedicou. próprio deputado Cabo Sul tem alguns investimentos também, né? Mas eu falo mais dessa emenda porque eu estou trabalhando dentro dessa emenda. As outras eu não estou trabalhando, eu não tenho propriedade para falar. Mas essas emendas do deputado Cabo Sul e da deputada Marcivânia é direcionada à secretaria ou de forma individualizada? Não, eu não sei te Não sabe precisar, responder. mas eu sei que existe recurso destinado por esses parlamentares, né? Inclusive o deputado Cabo Sul, juntamente com o deputado Roberto Góes, participaram do Gimnasíade, que é uma jogos escolares mundiais, que tiveram a oportunidade de participar e vivenciarem, né, de que forma. Nós tivemos aí a oportunidade de mandar os meninos do futebol para o Catar, né? Já tivemos as meninas participando do campeonato brasileiro de futebol feminino aqui no Pará, né? O envolvimento de outras crianças também agora com o futsal que está saindo para representar o estado, já pela federação escolar, né? Então tem uma grande movimentação dessas crianças. Então a confederação como é que chama? Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Desporto Escolar. Então a federação acadêmica ela é filiada a essa confederação? Não, existe a CBDE, onde a Federação do Desporto Escolar do Amapá é filiada. Sim. Né, que é o professor Armindo A Rogério. Confederação. A confederação. E tem a Mas aqui do Amapá, a confederação? Não, tem federação. A federação. Federação é FAD, Federação Amapaense de Desporto Escolar. Certo. Que é o professor Rogério que é o presidente. Certo. Né? A CBDE cuida da parte do esporte escolar. Os campeonatos brasileiros, né? Campeonatos mundiais. Que foi através da confederação da CBDE. CBDE que foi que foi os para o meninos Catar, para o Catar, né? E tem a CBDU, a Federação Brasileira do Desporto Universitário. Onde a FADAP é filiada à CBDU, entendi. Federação do Desporto. É até bom a gente falar sobre isso, né? Porque os nossos ouvintes também acompanham, né? Às vezes não tem. Pois é, o Jorginho está fazendo aqui alusão à participação dele como treinador, né, do futebol feminino. Ele e o Tiaguinho participaram lá, né? Foram para Belém? Não, foram aqui, né? Brasília, né? Brasília, né? E no outro ano foi o Vitor Jaime com as nossas meninas. Então a gente tem um envolvimento muito grande com os nossos parceiros. E realmente do esporte universitário é voluntário, né? O próprio atleta ele custeia as passagens deles. A Unifap hoje tem um programa de apoio aos atletas universitários muito forte, né? A Estácio tem um apoio com as bolsas, mas essa questão de viagens, os meninos têm que procurar recursos, ver de que forma eles podem estar participando, porque é um número muito grande, né? Universitário, 120, 130 pessoas, você não consegue o suporte público para levar todo esse pessoal, né? É a mesma coisa no escolar, né, e nas outras modalidades que a gente está participando. Mas de um momento, né, bom. Bom, muito bom. Que vive o estado do Amapá em relação ao esporte. Tanto o universitário como os escolares, né? É um momento bom, né? Muito bom. Esse envolvimento do jovem, né, dentro do esporte é importantíssimo. É importante. Eu vou até citar um exemplo aqui do Diego Lima, né, que é fisioterapeuta. Ele começou conosco lá nesse projeto da Estácio, na época era SEAMA, né? Hoje é um profissional reconhecido, já esteve na Olimpíada, né? Já esteve na seleção brasileira e acompanha sempre a gente dentro dos jogos escolares de forma voluntária. Então a importância dessa união, né, de todos os setores envolvendo o esporte para que a gente possa crescer. É isso. Crescendo a gente também vai formar bons cidadãos. Bons cidadãos. Isso é importante, né? E o esporte proporciona, né? É uma ferramenta da sociedade que pode construir realmente bons cidadãos, né? Verdade. E desde já lhe agradecer, mas de fazendo um convite, né? Já que o Jorginho está aqui desde o início do programa, não dei nem boa tarde, tirei uma de mal educado aqui, né? Não dei nem boa tarde para o Jorginho, que é o nosso convidado hoje do Papo 10, né? Dia de sexta-feira nós temos um quadro aqui no programa já tradicional e nós convidamos essas personalidades, né? Do esporte, né? Amapaense, realmente pessoas que se dedicam, né? Como o senhor também se dedica, né? E outras pessoas que a gente já trouxe aqui e se destacaram ou continuam se destacando, né? Dentro do desporto amapaense. E a gente já
quero lhe convidar, se não tiver alguma coisa para fazer. Sei que o telefone não para aqui do homem, viu, Jorginho? É muita coisa para fazer. Vou ficar um pouquinho mais com a gente aqui, para a gente bater o papo 10 aqui com o nosso Jorginho Macapá. Tá certo, Arnaldo? Vamos a vinheta aí da sexta-feira. Aí você já confere as ligações aí. Destaque Grande figura família. dele, Thiaguinho, Baratinho. Pois é, essa turma toda aí é uma turma de qualidade, realmente, né? Tem realmente se dedicado e feito grandes coisas pelo esporte amapaense. Podemos ir agora, Arnaldo? Papo 10. Papo 10. Muito bem, hoje sexta-feira, já é tradicional aqui, né? Não dei nem espaço para a Lígia Cruz fazer nenhuma pergunta para o professor Nivaldo. Estou meio egoísta hoje, mal educado, não dou boa tarde, mas é tradicional já na sexta-feira, aqui no programa RN Esporte, aqui pela Rádio Cidade, a gente trazer uma personalidade do desporto amapaense para a gente bater um papo 10. E hoje o nosso convidado é o Jorginho Macapá. Boa tarde, Jorginho. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Lígia, professor Nivaldo, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto lá na CEDEL também. Por ocasião eu era gerente também lá dentro, administrava lá o estádio também, e graças a Deus nós fizemos uma boa amizade lá dentro, inclusive fizemos um trabalho junto, inclusive ele colocou ainda agora para você aí, Sim. um trabalho que nós fizemos com futebol feminino universitário em Brasília, e a gente sabe do trabalho dele e da luta dele aqui dentro do futebol, do esporte, do desporto em si. Desporto em não é si. só o futebol, não, porque ele falou em futebol, também existe também no trabalho dele essa... E a gente fica alegre, porque a gente vê pessoas que têm um pensamento que a gente buscou, principalmente quando eu voltei, que eu passei 24 anos fora daqui de Macapá, saí daqui só para jogar, busquei a formação como treinador mesmo, fiz o meu curso em São Paulo e sempre vou buscando melhorar mais ainda, porque eu sei que o nosso estado ele carece de conhecimentos profissionais mesmo. Não adianta você fazer curso de uma semana, 2 semanas e sair distribuindo carteira para todo mundo. Você faz o primeiro módulo, segundo e terceiro módulo. Então a gente vai buscando, nada que nós fazemos aqui são coisas que nós caímos de paraquedas, então é conhecimento. Sim. E eu quero mais uma vez parabenizar vocês pelo programa, porque é assim que nós vamos crescer, Ricardo, viu? É assim que nós vamos crescer aqui dentro do estado, porque pessoas sérias merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração, e principalmente um programa que se inicia e começa com sinceridade, com honestidade, é muito bom, vai ter credibilidade sempre. E o que mais é essencial, que eu tenho certeza que tem a mão de Deus acima de tudo. É verdade. Eu tenho certeza disso, absoluta convicção e a certeza. A gente sabe das situações. Quanto que tem outras esferas aí que a gente não gosta de falar, são as próprias pessoas que se mostram que são partidários de algumas situações, entendeu? Mas quero parabenizar vocês e que esse programa tenha vindo para ficar. Eu tenho certeza, porque eu sei que daqui, pelas entrevistas, pelas pessoas que estão vindo aqui, vocês vão ver o nosso desporto, como eu falei, não é só o futebol, o nosso desporto em geral crescer. É justamente isso. Primeiro agradecer pelas palavras, né? Isso nos motiva realmente a buscar, de fazer a diferença, que o slogan do nosso programa é Fazendo a Diferença. Exatamente, não que, eu sempre coloco isso, não por a gente se achar melhor do que ninguém, mas que a gente faça a diferença doando o nosso melhor dentro daquilo que a gente está fazendo. Até temos a Lígia Cruz, que é uma mulher para a bancada, diferenciando o trabalho. A Lígia, que é uma pessoa também abnegada pelo esporte amapaense. E é assim que a gente quer trabalhar. Essa metodologia de trabalho, de valorizar, incentivar as modalidades esportivas. E assim, agradecer as palavras e dizer que a gente fica feliz também quando as pessoas recebem o nosso convite, e vêm aqui para a bancada e a gente pode conhecer um pouquinho mais das pessoas. Eu gosto de falar sempre que eu gosto de história.
Eu quero ouvir um pouco da carreira do Jorginho como jogador de futebol. Tem muita gente aí, ó, garotada. O tempo que ele né? tinha cabelo. Mas tinha cabelo, né? Tinha, tem foto dele Eu tô com ficando cabelo. preocupado com isso. É verdade. Jorginho, sabe por quê? Eu digo assim que hoje, se você fizer uma pesquisa de 10 a 15 anos, o adolescente, o jovem ali, ele não tem um time local. Ele também desconhece da história do futebol. Eu mesmo, eu tenho vontade, né? É um projeto nosso, aqui do RN Sport, que eu digo que esse aqui é um projeto, vai mexer várias áreas dentro do desporto. É uma das coisas que eu queria muito trabalhar nas escolas, justamente para levar, por exemplo, os times locais, para aquelas pessoas se despertarem para o que é nosso, né? Para o que é nosso. Então, muitas das pessoas, as crianças crescem hoje torcendo para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, para o São Paulo, para o Corinthians. Eu brinco com o meu irmão, né? Ele disse, para onde que tu foi já torcer para o Corinthians? Aí, não, foi uma fase boa e tal e tudo mais. Então, assim, mas a gente tem, né, o nosso valor aqui, né? E muita gente não conhece o Jorginho Macapá. Muita gente não conheceu o Jorginho. O Jorginho jogou quando? Né? A gente queria saber um pouco mais de você. Ricardo, isso foi muito bom. Você tocou numa situação em que, quando você falou fazer a diferença, quando você falou em fazer a diferença, era uma palavra que eu ia tocar no programa aqui. Inclusive, sobre essa situação agora que você falou, do conhecimento, né, das pessoas nos conhecerem, foi justamente por isso que eu, quando passei como gerente lá no estádio, no Milton de Souza Corrêa, lá no Zerão, foi uma das coisas que, quando eu cheguei lá, como gestor, né, daquela pasta lá no momento, fazendo o gerenciamento do Zerão, foi justamente isso que me tocou, para que, eu vou falar uma situação mas eu não gosto de falar isso, porque naquele momento eu tinha uma equipe, e nessa equipe participava também, como sempre participou de quase a minha situação de vida, o meu amigo Thiago, o Thiaguinho. E nós sentamos uma vez. Parceiro de primeira hora, né? De todo tempo. Nós jogamos em todos os clubes, graças a Deus tivemos uma. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar. Só quero frisar essa situação. Quando a gente passou como gerente, numa dessas situações, eu fui para a arquibancada dar uma olhada lá no campo, né? Tinha entrado lá e eu vi uns garotinhos que estavam lá. Inclusive aí se fez uma pergunta para um dos garotos, um senhor lá. Estava um com a camisa do Paris Saint-Germain, se eu não me engano, e o outro com a camisa do Palmeiras. Aí o cidadão perguntou assim, eu lá em cima, né? Eu estava sentado, aí os garotos ali embaixo, eu contemplando o campo lá, né? Poxa, tive a oportunidade de jogar aqui só já velho, já coroa, jamais fiz a minha história lá ainda. Ainda deixou a marca. Deixei lá, com o time do Zico, eu fiz um gol bonito ali também. Mas então, aí os garotos conversando e esse cidadão perguntou, qual é o time de vocês? Qual é o teu time aqui em Macapá? Aí o garoto disse assim, tu não tá vendo? Eu estou vestindo, do Palmeiras, e o outro falou mesmo, ficou até o garoto não sabia direito o nome, estava usando a camisa do Paris Saint-Germain, mas falou outro nome do time brasileiro. Aí aquilo me despertou uma situação. Se você for lá no Zerão, você vai ver que lá existe, que nós fizemos o projeto, inclusive eu fui convidado pelo uma pessoa que fazia parte do governo passado, para poder defender esse projeto. E eu fui defender, graças a Deus ele saiu. Só que hoje lá existe só um memorial. Há necessidade de se fazer o Museu do Futebol, porque hoje nós estamos perdendo a maioria daqueles jogadores que fizeram história no nosso estado, entendeu? Que merece, que encarece os seus familiares ver os seus nomes lá naquele museu. A trajetória, isso, Luiz, a trajetória toda deles, porque nós tivemos vários atletas aqui de ponta, inclusive pessoas que tinham condições de sair daqui, não saíram porque gostavam do estado mesmo assim, e também muitas pessoas já eram empregadas, né, e não iam largar o seu emprego para sair daqui para jogar em Remo, Paysandu, Tuna, outro time do futebol brasileiro. Nós tivemos essa oportunidade no passado, mas graças a Deus, naquela época, Ricardo, não ganhava o dinheiro como estão ganhando hoje, né? Qualquer jogador aí está ganhando milhões aí. Primeiro contrato logo com certeza é de 15 mil para frente.
Não tem mais esse Mas- negócio de ganhar 1.000, 1.500, não existe mais isso. Exatamente, até os que vêm aí, quando a gente traz aí, o pessoal já vem, tem pessoas, jogadores que estão ganhando ali, não ganham R$ 900 lá em Belém e querem chegar aqui, mas sabe o que foi isso? Má administração dos dirigentes. Acabou inflacionando o inflacionou, tem jogador aqui que realmente não tem condições de ganhar o que vem pedindo, entendeu? Mas Sim. como os nossos garotos aqui precisam, e eu gosto de frisar muito isso, nós precisamos trabalhar muito a nossa base aqui, precisamos colocar na cabeça desses garotos que o futebol hoje é uma profissão, o futebol profissional é uma profissão, então quando a pessoa entra para uma escolinha, mas escolinha séria, Ricardo, porque aqui eu vou te falar uma coisa, tem muita gente que é só, desculpe a palavra, mas é a sinceridade. Uma coisa que eu tenho comigo é a sinceridade, porque até Deus fala na palavra dele, a gente que é cristão mesmo tem que ser sim, sim, não, não. Doe em quem doer, a pessoa pode se espernear, pode ficar com raiva de você e tudo, mas as pessoas têm que entender que tem que levar a coisa a sério. Tem muita escolinha de fundo de quintal aqui, as pessoas foram justamente por situações partidárias. Enquanto no nosso passado não era, a gente via Trem, Macapá no passado, Santana, São José. A maioria dos times tinha as pessoas agregadas que gostavam de trabalhar. Até o pai do Vitor, o seu Nanô, no passado trabalhava. Inclusive foi através dele que eu fui para o Trem. E quando eu fui revelado para o futebol amapaense, né, fomos campeões, nós tínhamos um time do Trem, que Roberto, Vitor Jaime, Mário Sérgio, uma galera, passamos um bocado de tempo ganhando, que hoje é sub-20, antigamente não era outra situação que se chamava. Mas conseguimos galgar algumas coisas, muitos dos colegas não saíram, não tiveram oportunidade, mas não quiseram, porque antigamente também tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções, que era seleção amapaense, seleção paraense, seleção piauiense, pernambucana, e se escolhia os melhores jogadores daquela época, né? Certo. Então, uma vitrine aí para... Exatamente. E quando vinha o dirigente de fora, de outros clubes, eu levava era de um monte de jogadores daqui de Macapá. A nossa história, ela mostra. Então, nós perdemos isso, nós perdemos essa essência de escolinha, nós perdemos essa essência de revelar grandes jogadores, né? Exatamente, de revelar nos clubes. Se perdendo, né? Se perdendo nos clubes, né? Isso. Porque realmente deixou de se fazer isso nos clubes e entregou na mão das escolinhas, né? Que hoje, né? Tanto é que tem escolinha que representa o clube, só veste a camisa. Exatamente, você tá mais por dentro do que eu, porque é verdade mesmo, eu já vi isso nessa minha essa volta aqui para Macapá, que eu vou fazer uns 4 anos de volta aqui, né? Estou praticamente de 24 anos, eu saí daqui só para jogar o futebol lá fora mesmo, e como eu falei, os nossos jogadores do passado, Guara Lacerda, um tempo desse faleceu, foi um excelente centroavante, o Antônio Trevisani, que está aí também. O Antônio Trevisani que acompanha a gente, ele está no Espírito Santo. E né? a gente aproveita para mandar um abraço para ele mesmo, porque todo dia ele escuta o programa. Muitos de nós, ele manda uma mensagem, olha, estou ligado. Muitos de nós, Ricardo, nós nos espelhamos nesses jogadores do passado, né? Que nós somos do passado também, mas eles eram mais um pouquinho antes, e foram jogadores que nós íamos para campo. Tanto é que eu converso com o Thiago era gandula. Entendeu? Ele via essas pessoas jogando e, poxa, é uma alegria para a gente e poder falar dessas pessoas. A gente sente assim, uma emoção de falar desses jogadores, porque foram, na realidade, o espelho para nós, tanto como pessoa e como jogador. Né? Dentro e fora de campo, né? Dentro e fora, isso aqui é o importante. Isso aqui é importante. E está aí o Antônio, graças a Deus, ainda está com saúde, a gente ora para que Deus consiga elevar essas pessoas e que consigam viver por muitos anos e principalmente que nós consigamos montar esse museu do futebol, porque nós precisamos, porque ali, Ricardo, no Zerão, ele está um memorial, está lá embaixo, não sei se você já viu. Não, ainda não tive. Aquilo ali foi quando eu fui chamado para defender o projeto, eu falei todas as situações que iriam acontecer ali. Seria hoje os garotos de escola, entendeu? Iriam visitar, quer dizer, iria ser um projeto ali, um multiplicador. Várias escolas iriam. Eu tenho agora, assim, né?
projeto meu, Tranquilo. que eu acho que o Glicério Marques seria o local ideal para desenvolver todo esse trabalho. Eu sei que tem pontos divergentes, né? Mas, inclusive, ontem acompanhando na televisão, onde o estádio, o Pacaembu, está passando pelo processo, inclusive vai ser privatizado, né? Mas todo o complexo dele, por causa dos moradores, né? Que o entorno conhece o Pacaembu como é, né? A gente passa na rua ali em cima e desce dentro do buraco, né? Verdade. No buracão ali. Então a acústica lá é muito grande, incomoda a vizinhança. Por exemplo, esse ano teve 15 jogos só. Ano passado teve 30. E não vai atingir de maneira nenhuma. E até mesmo os shows que o Pacaembu ali já foi palco de muitos shows, né? Do Papa, né? Vinha visitar o Brasil e tudo mais, que não pode mais fazer por causa do barulho, né? Que está dentro da cidade. E a gente tem um problema sério em relação ao Glicério Marques, que é o hospital de emergência, né? Eu acho que teria que ser, eu tenho idealizado isso na minha cabeça, e algumas coisas desenhadas já, de um projeto, né? Que eu penso sobre o Glicério Marques, né? É o gigante da favela, né? Revelando grandes atletas, porque ali poderia ser muito bem um complexo, né? Um projeto social, inclusive com escola, de tempo integral, para essas crianças que forem fazer parte do projeto, né? Que aquele entorno ali eram dedicados para médico, dentista, fisioterapeuta, e a contrapartida do aluguel, no caso, seria o atendimento a o projeto, as crianças como um todo. Seria um grande projeto social que envolvia ali campo, natação, todas as modalidades esportivas que desse para contemplar lá, né? E o próprio museu, o museu do futebol, o museu do desporto amapaense. Exatamente. Eu acho que teria o espaço e condições de fazer ali. É o meu ponto de vista, né? Claro que a gente quer ver jogos ali acontecer, tudo mais, mas eu acho que a gente teria que trabalhar dentro de uma razão, né? Verdade, uma realidade. Na realidade, todas as vezes que eu passo ali, inclusive vai ter até um evento hoje à tarde lá, dos profissionais de educação física, com o professor Rogério, e na realidade a gente, todas as vezes que nós colocamos os pés ali, a gente lembra do nosso passado, entendeu? Não tem como não lembrar. Que foi da onde a gente saiu, da onde... Eu me lembro que eu estava no trem e a Tuna veio jogar aqui em Macapá. E nós tínhamos saído do Campeonato Brasileiro de seleções, né, que era a seleção mapaense na época de 81. E inclusive uma seleção muito boa, vários jogadores. O Mário Palito. A gente estava nascendo, Eu estava nascendo nesse ano. Então nasceu na época boa. Na época boa, né? Por isso que ela gosta de esporte. E a gente teve um jogo que a Tuna veio e ganhou o trem de 5-3. E eu fiz os 3 gols do trem, praticamente. Aí então ficou, o treinador da seleção paraense era o que era o supervisor da Tuna Luso. E foi na época que a gente foi, o Thiago já tinha ido na frente. Já tinha sido campeão paraense também pela Tuna. Jogaram junto na Tuna? Jogamos na no Tuna. Remo? Todos. Em todos, né? No Paysandu, todo. Né? Praticamente. Mas qual foi o clube assim, Jorginho? Dando um pouquinho de foco, né? Qual foi o clube que vocês se destacaram mais, que tiveram mais conquistas? Olha, o Thiago foi na Tuna. Como eu disse, foi, inclusive, nós fomos campeões brasileiros da taça. Antigamente era taça de ouro e taça de prata, né? Sim. E nós, Série A e B. Série A e B. E nós fomos campeões da taça de prata, Por em cima do Goitacás, pela Tuna. Só que ele era titular, eu era reserva. Aí eu fui para o Sport Recife, quando eu voltei de lá, aí fui para o Remo. Joguei 88, 89 e 90 no Remo. Aí fomos bicampeões. Foi campeão em 89 e bi em 90, pelo Remo. Aí depois ele ficou no Remo, eu fui para o Paysandu. Aí fui campeão brasileiro da 2ª divisão pelo Paysandu em 91. Aí, participou de 92, do brasileiro? Não, 91. 92 eu vim aqui, ele, uma galera lá de Belém, fomos campeão pelo Ipiranga, 16 anos que Ipiranga não tinha sido campeão. Aquele jogo lá que foi até o gol do Fantástico. Do Miranda, E depois, mas jogaram no Ipiranga, foi? Jogamos no Ipiranga. Eu estava lá no meio daquela arquibancada lá, linda, aquele estádio lotado. Ali o cabelo do Jorginho já estava caindo, já parece. Eu tenho minhas fotos aqui. E depois voltamos para o São José em 93, fomos campeão também pelo São José, primeiro título, e é engraçado, né? O Ipiranga,
deixa eu ver, 16 anos que não tirava um título amapaense, né? E nós conseguimos tirar o título pelo Ipiranga. Aí voltamos em seguida, trazendo uma galera, né? Indicando alguns jogadores. É aquele negócio que eu falo, até hoje como treinador eu faço isso. Porque eu não quero que jogador venha de lá, na realidade, roubar o nosso dinheiro. Para tomar cachaça aqui. Tomar cachaça é a realidade mesmo. É a realidade. Entendeu? É o que o caso do Nélio, né? Que veio aqui para fazer farra, né? Tanto é que agora, esse tempo agora, o Macapá foi feito um projeto no início, não foi assim aleatoriamente. E o Macapá ele teve seus méritos de chegar onde chegou. Certeza, né? com certeza. Chegamos nessa final aí, perdemos um time que já tem há 4 anos. De paraquedas, né? 4 anos que o time já vem formado aí, isso aí não nos abalou em nada. Porque a gente sabe do potencial que tem, sabe do que a gente tem em caixa para gastar. Se tem dinheiro para gastar, para contratar jogadores à altura, nós tínhamos chegado na final desse campeonato e sido campeão, com certeza, porque eu sei as peças que a gente tem lá fora. Sim, entendeu? Pessoas que vêm aqui, logicamente, tem jogador que tem o seu extracampo, mas mostra dentro de campo que veio para trabalhar, entendeu? Né? Eu jamais, porque aconteceu comigo quando era profissional, nós tomávamos nossa geladinha, às vezes nós éramos um grupo de 8 jogadores, assim, agregados, né? Uns jogadores que tinham saído, vindo do outro estado, aí a gente começava a tomar nossa geladinha, fazia o churrasco, mas chegava assim, nós nos cobrávamos. Olha, vamos fazer, a gente vai tomar hoje, como a gente só jogava na outra semana, vamos tomar. Amanhã todo mundo está aqui no treinamento, vai estar lá no treinamento. E era o que acontecia, entendeu? Fluía, né? E dava resposta, dava resultado. Porque, poxa... Algum copão da Amazônia? Joguei pelo Macapá, um copão da Amazônia. Ganhou o Macapá? Não, nós fomos, mas é aquele negócio, né? A arbitragem lá fora... Foi aquele problema que teve lá, né? Lá no Acre. Nós jogamos lá no Acre e passamos a noite todinha sem dormir, os caras jogando pedra lá no hotel. Nós chegamos no campo lá, os caras jogaram pedra para dentro do vestiário. E é aquele negócio, né? O Copão da Amazônia é como se fosse um brasileiro. Sim, entendeu? Que deveria voltar isso. Aí voltar agora como Copa Verde. Aí, mas não tem o mesmo charme. Não tem, porque. O Copão da Amazônia era o Copão da Amazônia. E aqui o estado era respeitado. Respeitado. Né? Na época ainda era território, né? Era respeitado, inclusive. Fez história. Pentacampeão. Macapá mesmo fez história, foi o primeiro campeão do Copão da Amazônia, entendeu? Foi o primeiro campeão do Copão da Amazônia e hoje, depois de 27 anos, né? 26, 27 anos, está voltando a disputar uma Série D, né? Do campeonato. Isso nos deixa tranquilo e alegre, porque a gente sabe que o trabalho ele fluiu. Logicamente, nós não vamos agradar todo mundo. As pessoas querem que a gente faça um trabalho que agrade eles. E, como eu digo, todo o trabalho, eu não sou fanático, mas eu não faço para mim, eu faço para Deus, e Deus ele vai dar o resultado lá na frente, do merecimento que a gente tem que ter. Na realidade, eu sempre falo aqui, é uma coisa que eu uso na minha vida, né, na minha vida particular, eu sempre falo isso para minha família, mas se ninguém constrói uma casa de cima para baixo, não constrói o telhado no vento e vem fazendo para baixo. Você tem que fazer um alicerce primeiro, preparar ali a base todinho para você levantar as colunas, as vigas e vai levantando e arrumando a casa, né? Então eu acredito que o trabalho que vocês estão voltando, né, com o Macapá voltando a praticar o futebol, né, no estado de forma profissional, eu acho que vocês estão plantando agora para colher. Com certeza. Tanto o primeiro ano de trabalho já conquistou uma vaga na Série D. Na realidade, Ricardo, nós começamos no final do ano passado, que o Macapá estava perdendo direto, né? Aí houve inclusive eu até estava comentando para a rádio, né, que o Fran estava também, e foi ventilado, porque é aquele negócio, eu não vou me oferecer para ninguém, eu sou formado mesmo como treinador, entendeu? Como eu sei que tem Thiago, tem o Vitor Jaime, tem outros, e muitos aí também não são. É mais daquele blá 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 de ficar, porque participou do futebol e acha que tem que ser treinador. E não é por aí, você tem que buscar conhecimento, e conhecimento de causa. E eu recebi até umas críticas, só que sou 10 anos para isso, amigo, que não tem negócio de, por um jogo, quiseram atrapalhar o meu trabalho, entendeu? Só que você tem que ver, um trabalho profissional, ele é feito todo em equipe.
comissão técnica é confiança, tudo essa. Então a gente tirou algumas situações e procura tirar, se a gente permanecer no Macapá, tirar algumas situações de vício dentro de um clube, entendeu? Porque quando você quer ser profissional mesmo, você tem que tirar. Cada um tem que trabalhar no seu limite, no seu pedaço. Treinador é treinador, auxiliar é auxiliar, o presidente é o presidente, diretor de futebol. Tem independência, né? Lógico. Dos setores, né? E o que a gente notou algumas situações foi que a pessoa queria se meter no trabalho e tal, e a gente buscava, olha, isso aí não é por aí. Cada um na sua função. Lógico, né? Lígia. Então, se você quiser crescer, é assim, por mais que você queira dar a sua opinião, mas você não pode transparecer aquilo. Que opinião, como eu disse, tem situações, Ricardo e Lígia, que por isso que é a minha comissão técnica. Comissão técnica é confiança. A gente vai para um jogo, assim como o jogo que foi o primeiro jogo que nós perdemos o campeonato, na realidade, no primeiro jogo contra o Santos. Aí você vê a dificuldade da nossa comissão, eu como treinador. Perdi um zagueiro, quebrou a clavícula. O doutor Nonato operou, inclusive eu quero até agradecer ele aqui também, que foi uma pessoa que fez um trabalho bom para a gente lá. Aí perdi o George, que era o zagueiro, quebrou a clavícula, perdi o meu lateral, foi expulso injustamente, e você vai para uma semifinal do campeonato, praticamente para as 2 partidas finais do campeonato, capenga. E a primeira partida foi essa, nós conseguimos jogar de igual para igual com o Santos na primeira partida, perdemos gols. O resultado que aconteceu, todo mundo que foi no estádio viu que o Macapá mereceu fazer os gols na primeira partida. Na segunda, praticamente, nós não entramos em campo. Em que sentido? Aí você tem que fazer umas situações de mexidas, né? Vimos o nosso zagueiro Marajó falhou numa bola infantil ali dentro da área, pegamos um gol com 4 minutos de jogo, quer dizer, nós já tínhamos que ganhar de 5. Aí logo em seguida aconteceu uma situação lá de escanteio no 4º gol, que o meu jogador fez o gol contra. Então, tudo isso a gente tem que pesar, tem que ver, entendeu? E o efeito psicológico nessa hora é muito difícil, né? E já tem uma negatividade assim já do jogo, né? E enfrentamos, Ricardo, enfrentamos um clube que já tem 4 anos trabalhando junto. Como eu disse, eles têm 40 pessoas, estavam no BID, direto, né? Jogadores aí. E uma coisa que me chamou a atenção também, que cada ano que passa eu vou conhecendo o trabalhar do Marba. Todo mundo fala dele, fala essas coisas, mas ele tem aquela situação dele de falar, mas ele consegue acompanhar aquilo que o futebol está necessitado no momento, que é o quê? Permanecer com um plantel. Não é um time, ele tem um plantel. Sim. Ele pode tirar um time e colocar outro que vai dar o resultado. Pode até não dar o resultado geral que ele espera, como nós ganhamos dele na semifinal, Sim. que ele tentou colocar uns garotos para jogar lá, e o nosso time, eu coloquei também alguns reservas nossos, e foi até bom para mim que eu vi que tem uns garotos lá que mereciam mais atenção, entendeu? E oportunidade. Mas o que eu quero concluir? Isso aqui não é desculpa, a gente perdeu de 7, a seleção perdeu de 7 lá. Só que todo mundo olha para o nosso trabalho, entendeu? Como o nosso treinador, quando perdeu de 7 lá, todo mundo criticou ele, mas tu sabe que tu coloca 11 jogadores ali, mais os suplentes, estão ali para ajudar. Então não foi o treinador que errou ali dentro. Tu faz um trabalho e chega dentro de campo, o jogador tem que executar. Isso se chama, Ricardo, profissionalismo. Você ser obediente taticamente. Agora, você não pode ser julgado por uma partida, entendeu? E o que eu quero frisar? Sobre essa situação, profissionalismo. Cada um na sua. Roupeiro é roupeiro, massagista é massagista, supervisor é supervisor, diretor de futebol é diretor de futebol. O presidente é o presidente, ele tem que cobrar, sim, resultados no decorrer do campeonato. Por exemplo, em todos os clubes que a gente passa, geralmente são 6 partidas de campeonato, são 6 partidas, tanto brasileiro como, olha, tu tem que dar resultado nessas partidas e tal. Se você não produzir, logicamente, você sabe, treinador é igual quem assume cargo, tá com o pé dentro, outro fora. Outro fora, já entra já com dentro, outro fora. Estou tranquilo para isso. Jorginho, eu achei interessante o comentário que o Tite fez. Uma pessoa estava debatendo com ele, disse, assim, o repórter perguntou para ele, e o caso do Renato Gaúcho, que saiu da praia jogando futebol e veio e fez excelente trabalho no Grêmio. E você que tirou um ano sabático aí, um ano estudando, né, para fora, né, fazendo intercâmbio. 3 anos. Foi 3 anos o Tite? 3 anos. Não, Jorginho estudou. Não, eu estou falando do Tite.
Aí o Tite pegou, assumiu a seleção brasileira, né? Ontem fez 9 jogos invictos, né? 9 vitórias, 9 jogos, 9 vitórias. E a comissão técnica do Tite é super profissional, né? O Edu ali, cara da organização, assim, eu acompanhei algumas reportagens, né, da estrutura que eles montaram, que o profissionalismo é acima de tudo. Hoje, se a pessoa não tiver um profissionalismo, não tiver a tecnologia trabalhando a seu favor, ele está à mercê de ser mais um no meio daquilo tudo, né? Ele está, na realidade, Ricardo, E o que eu queria falar da preparação que você falou em relação ao que você estudou, você se preparou, um cara que vai ali, cair ali, não, eu sou técnico, né? É verdade, Ricardo. Inclusive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar com o Silvinho, que é um dos auxiliares lá do Tite, entendeu? Sim. Altamente competente. Aprendi muito nesse curso que a gente foi fazer lá fora, porque você aprende a gerenciar também. Além de treinador, você aprende a gerenciar, aprende a lidar com os jogadores. Administrativa. Pois é, isso aí a gente já sai de lá preparado não só para ser treinador, mas para você ser um bom gerente, entendeu? Saber ver, detectar as falhas onde está necessitado mesmo, entendeu? Porque você trabalhar com grupo e grupo de jogadores é complicado, e principalmente quando uma comissão não é profissional. Sim. Que está acostumado, é amigo do presidente, aí diz, olha, tem um jogador ali, aí o cara já chega lá, massagista, e o outro chega e dá opinião, aí fica complicado, e você tem que absorver tudo isso. Tá certo. Jorginho, a gente já chegamos ao final do programa, né? O papo foi bom aí, tivemos 30 minutos aí batendo esse papo 10 com o Jorginho Macapá. Quero te agradecer mais uma vez por atender nosso convite aqui. Sei que não vai faltar oportunidade para a gente falar sobre futebol, falar sobre o desporto, né, amapaense, né? Eu quero te desejar assim sucesso daqui para frente, que Deus continue te abençoando aí, e que possa realmente esse projeto do Macapá dar continuidade a esse projeto que você começou, né, para viver esse momento também de Série D e o campeonato do ano que vem, né, do Amapazão 2018. Nós que agradecemos, principalmente eu estou tranquilo quanto a qualquer situação, e dizer que, mais uma vez, agradecer a vocês, que vocês continuem também firme e forte nesse negócio, dizer que a gente está à disposição para qualquer situação, a gente sabe da seriedade, e eu até falei agora, quando a gente vinha, que não é todo mundo assim que a gente tem respeito, entendeu? Mas tem muitas pessoas aí que eu não saio da minha casa para dar uma entrevista, porque até às vezes nem merece, porque pelo seu currículo de não engrandecer o nosso esporte. Sim. Porque na realidade a gente gosta das pessoas sérias. E eu sou um cara sério, eu gosto da sinceridade. Já fui um cara que fui todo errado, mas hoje eu procuro ir naquela reta que Deus colocou na nossa vida, e eu gosto da sinceridade. A gente se sente privilegiado, né, de ter esse respeito por parte do Jorginho, também das outras pessoas que têm vindo no programa, né? Boa tarde, Lígia. Boa tarde. Eu fiquei muito feliz, assim, num dos momentos que eu fui visitar o Macapá, na concentração deles. Já pegou esse vaca do almoço. Do almoço lá, muito, muito gostoso. Só que eu tive a oportunidade de ficar mais tempo com o Jorginho lá, e ele me mostrou a história dele, as fotos, as coisas. Ele ainda até tirou uma brincadeira, né, Jorginho? Olha, Lígia, o tempo que eu e o Thiago tínhamos cabelo. Por isso que eu comentei aqui o caso do cabelo. Então eu já vi a história dele, muito legal. Conhecer pessoalmente foi melhor ainda. Tá certo. Então, gente, agradecer realmente mais uma vez a semana, né, que Deus nos presenteou, né, e desejar a todos um final de semana abençoado, e que na segunda-feira, né, a gente esteja aqui de volta, né, pela graça de Deus, e também, né, curtir aí o que tem de esporte no final de semana, tá certo? Uma boa tarde a todos, fique com Deus, até segunda! Tranquilo. Aí é São Antônio falar lá.